eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos de um autor meu que é favoritado da vida, um russo, Ivan Turgenev, Águas de Primavera. Gente, que livro! Não é difícil de explicar, é que ele é uma paulada no bom sentido, se é que dá para ter um bom sentido uma paulada. Então eu vou fazer a resenha, fique tranquilo, não haverá spoilers. O Arthurzinho tá bem bonzinho hoje, bem bonzinho, ele gosta quando a mãe chega mais cedo no consultório. Pois bem, é um livro que eu gosto muito. Eu vou só para contextualizar, bem mais ou menos, a maior obra dele não é meu favorito, tá? Mas a maior obra dele tá aqui, Pais e Filhos. Então, se você já leu, vai gostar. Eu me apaixonei com o Diário de um Homem Supérfluo dele. Meu querido Rudin, sim. E temos o Primeiro Amor. Todos esses vídeos eu faço questão de ter uma playlist só de Turgenev aqui no canal. Então, assim, se prepare, porque esses livros, como já foram todos lidos, eu vou dar uma relida, até porque é interessante. Esse livro eu li em janeiro de 22 e li numa madrugada por esses dias de novo, porque eu lembrava, mas sabe quando você duvida do que você lembra? Pois bem, e é um livro curto, então vamos lá. Primeiro que, né, engraçado, ele tá na coleção Leste, então esses dois são, o outro tá pela Companhia das Letras, o outro também, e esse aqui da editora Marilis. Gente, que livro lindo, que pouco falado é aqui nos meios do YouTube. Águas de Primavera, capa dura, tem uma foto, a fonte é delicinha, tem uma foto aqui do Turgenevinho, como diz uma amiga minha, que a gente gosta muito, eu gosto muito, sabe? É difícil falar qual russo é favorito, né? Mas o Turgenev roubou meu coração. Este senhor aqui, que escreve de modo muito gostoso, tá? As histórias têm começo, meio e fim. Eu diria que ele é não meio termo, nem quem sou eu para dizer, mas dentro do que eu acho, que ele é um meio termo entre Dostoiévski e Tolstói, no sentido de que ele não adentra tanto a psique humana, como Dostoiévski, e nem relata tão exaustivamente o cenário, a parte estética, por assim dizer, né? Pode ver, ele não tem um calhamaço, tipo Guerra... Enfim, eu só li esses livros, morro de vontade de ler outros, mas não aconteceu ainda. Enfim, essa ediçãozinha aqui que eu tenho tem só 220 e pouquinhas páginas. Dá para ler numa sentada mesmo, porque você fica muito curioso, curiosa. Tem, como eu disse, o espaçamento gostoso, a folha é uma delícia e tem bastantes, não poucas, ilustrações aqui. Então, cada comecinho de capítulo, por assim dizer, tem uma ilustração que tem sentido com o início da história. Está dividido em capítulos, tem tudo. Tem até um cachorrinho na história, Tartaglia. Bom, não vou dar spoiler. E aí também tem o desenho dos personagens. Então, assim, é um livro bem gostoso. Dá para começar na literatura russa por ele? Dá sim, não sei por que é tão pouco falado. Bom, não vou me alongar porque já tem muita coisa para dizer deste livro. Vamos lá, deem só desconto para minha dificuldade em... Bom, Arthur saiu. Em nomes dos personagens. Aí, seja russo, não seja russo, tenho dificuldade com nomes. Mas vamos lá, esse aqui tá bem fresquinho porque eu falei, nossa, é aquele final mesmo. E assim, por mais que eu morra de vontade de fazer uma interpretação, não farei porque eu quero muito que você leia e que você venha deixar aqui nos comentários do tipo, nossa, conheci, não conheci, gostei, nossa, Turgenev, achei que só tivesse pais e filhos. Não, longe disso. Rudin também é uma delícia. Bom, eu poderia dizer que Águas de Primavera é uma história de amor, só que não. Eu poderia dizer que é uma tragédia. Depende muito do que a gente entende por tragédia. Mas eu posso dizer com certeza que é um livro que te amarra do começo ao fim. Nada aqui é enfadonho. É que você pensa que o começo é tipo, nossa, que historinha água com açúcar. Não acredito que eu tô lendo um russo, esse peso para esse tipo de historinha. Não. Aí você vai falar que historinha. Deixa eu só falar aqui antes que eu esqueça. Bom, o Turgenev, ele tá fazendo aniversário da morte dele. Ele morreu em 1883. Nossa, 140 anos que ele morreu. Nasceu em 1808 e morreu em 1883. Esse livro foi escrito
Foi trazida aqui pela Marilis em 2015, era a editora Manone. E a Marilis é um selo deles. Pois bem, e esse livro foi publicado lá atrás, lá nos idos dos anos 1800. Bom, pois bem, do que se trata a história? Vamos lá, porque é uma história simples. Aí que tá, né? Às vezes a beleza ela tá na simplicidade e um evento na nossa vida pode mudar tudo. Bom, começa, a gente tem um protagonista chamado, bom, vocês sabem, né? Arthur. Russo tem aqueles vários nomes, tal, mas aqui eu vou manter o Sanin, S-A-N-I-N, com acento agudo no A. Logo no início, vou já até dar o tom para vocês sentirem qual é a pegada da escrita, que é bem fácil. Então, assim, logo no início mesmo aqui, tem aqui a fotinho de desenho do Turgenev, Águas de Primavera, tá começado o livro. Não é o primeiro capítulo, é como se fosse tipo um prefácio de 2 páginas. E aí aqui o Sally, que assim, é bonitão, é um jovem de 22 anos. E tem um porquê eu falar isso. Porque começa com ele aos 52. E aqui, ó, primeiro parágrafo, não é spoiler, é só pra vocês sentirem o tom. Perto das 2 da manhã, ele voltou ao seu gabinete, dispensou o empregado que acendera as velas e, atirando-se à poltrona próxima à lareira, cobriu o rosto com ambas as mãos. Nunca antes havia sentido tal cansaço físico e espiritual. Havia passado toda a noite em companhia de agradáveis damas e senhores distintos. Algumas delas eram belas, e quase todos os homens sobressaíam pela inteligência e talento. Bom, é nessa pegada, então não tem nada rebuscado, não tem metáforas, nada. Pode ir feliz que você vai falar, nem acredito que eu li um russo. Sim, leu. E aí, de fato, começa a história. A história se passa Sanin, 22 anos, a história, ele é russo, mas ele tá fazendo uma viagem, tipo nos dias de hoje, um intercâmbio, mas naquela época era comum viajar a Europa toda, né? Então ele tá em Frankfurt. E aí ele vai parar numa lojinha de família italiana, confeitaria de família italiana, e ele conhece a Gemma. Isso mesmo, né? Tem um nome italiano. Ele conhece a Gemma, que eu já vou adiantar aqui, que tem dizendo, porque é uma resenha, né? Não um resumo, que tem 19 anos. E essa confeitaria é familiar, como todo boa italianada, né? Então tem lá os doces, as coisas todas. Ele tá neste dia para voltar para a Rússia, para a cidade dele, país, para a cidade dele, e ó, sim, agora não vem filmar aqui comigo, Arthur. Enfim, e aí ele tá para voltar neste dia, já tá com a passagem comprada, tudo, ele torrou toda a grana e é o único dinheiro que ele tem é o dinheiro de volta da passagem que já tá comprada. Mas aí, tipo, vou comer um docinho, tá? Deixa eu entrar aqui na viela, que bonitinho, pá, tal, entra, vê a Gemma, que já chama ele correndo porque houve um... E tá aqui, não é spoiler, tá? Não é nem o primeiro capítulo, são as primeiras páginas. Porque o Emílio, o irmão criancinha da Gemma, tá passando mal lá, a criança engasgou, essas coisas todas, e aí tem um senhorzinho também que não sabe o que fazer, e ele passa, e como ele entrou na loja, chamou, não apareceu ninguém, e ela, tipo, sem saber o que fazer, deixou ele lá ver, ele não é médico, mas, né, vamos lá socorrer o garoto. E socorreu. Bom, enfim, andou a história, socorreu, beijo, tchau, tenho que ir embora. A Gemma também é bonita, ele é bonitão, ela também é, e aí aquela coisa, fica aqui pra, né, tomar um café, pra gente agradecer, essa história toda. Pois bem, não posso, tenho que ir embora, não, mas fica. E aí foi aquele, não amor à primeira vista, mas sabe quando os dois se olham de modo diferente? Se olharam. E aí a mãe apareceu, não, faço questão que fique, enfim, aquela família italiana, sabe? Enfim, daí ele tá tipo, tá bom, né, vou ficar e depois ainda dá tempo de pegar o trem e ir embora. Lê do engano, né? Porque daí ficou, conversa vai, conversa vem, aquela coisa de toca piano, conversa. Ela é uma menina muito extrovertida, muito bonita, muito alegre, de contar histórias. E aí ele fica e se dá conta que perdeu o horário. Ai, Arthur, vai me desconcentrar, vem, que você ficou tão bonzinho. E aí, vem aqui, vem, o canal é teu, vem. E aí acontece que, bom, a história
Tipo, já fiquei, já perdeu, o que que tem, enfim, ele ainda tem uns trocados no bolso e passa a noite lá e depois vai para um hotel e tudo bem, né? E aí essa é a vida, o que que vai fazer, depois vejo o que que faço e já começa a nascer aquele sentimento, né? Afinal, são dois jovens, ela de 19, ele de 22, então assim, você quer ler uma história de amor? E quem gostou do É Assim Que Acaba, pode ler que vai gostar, tá, gente? Vai gostar. Tem resenha aqui já no canal. Enfim, vem Arthur, vem, senta aqui. Dá um oi, pessoal, de novo. Isso, senta aí. É o cão que lê, tá. Bom, enfim, gente, aí tá tudo muito bem, muito feliz, ele lá, aí no dia seguinte, você volta, aí volta, é aquela coisa bem russa também, né, lembra Oblomov, amo esse livro, acho que é um dos livros favoritos da vida, do Goncharev, e tem essa coisa do oblomovismo, da inércia, de ficar apreciando nada, sabe? Apreciando nada, ficar no divã conversando, não jogando conversa fora, mas conversando das coisas todas, e tomando café, e comendo, e caminhando no jardim, enfim, né? Essas coisas que não tem mais hoje em dia. Pois bem, o que acontece? Estranhamente, ela não contou pra ele que tinha um noivo. Aí você já fica assim com um ranço dessa gema, que você fala assim, Gustavo, falar que tem um noivo. Porque o Sanin perdeu a passagem de volta, tá sem dia nenhum, tá indo dormir com o coraçãozinho quente pensando nela, com amor, tá, gente? Amor, né? Carinhoso. E daí tem lá o fulano que é um ricaço que tá noivo dela. Claramente, ela se interessou por ele. E não vou falar que ela fez um jogo duplo, mas sabe aquela pessoa que gosta de dar esperança para todo mundo? Pô, você tá noiva de outra pessoa, você tá com outra pessoa, dá um corte, sabe? Eu diria, bem no paralelo, que seria aquelas pessoas no dia de hoje que tá namorando, mas lá no Instagram nem tem foto do namorado nem da namorada, aí você nem sabe se tá namorando. E aí, se a outra pessoa descobre, fica em choque. Se a outra pessoa descobre, tem noção. Como o Sanin aqui tinha, do tipo, não, tá prometida para outra pessoa, eu vou respeitar. E de fato ele respeita. Esse senhor, tem também a idade dele um pouco mais velho, bem asseado, ele é descrito como ele é das finanças, ele tá bem arrumado, tudo convida o Sanin, já que salvou o Emílio lá, a criancinha, tal, tem o cachorrinho também, a Tartaglia aqui, enfim, tem a família italiana toda, tipo, vamos dar um passeio. E eles vão a esse passeio. E assim, não é que fica um constrangimento, mas assim, o outro também não é idiota, né? Assim, pô, tem um cara aqui, um bonitão, minha esposa. Aí o Sanin tá tipo, né? Poxa, eu tô gostando dela, mas tem que respeitar o outro. Enfim, não foi lá daqueles melhores passeios. Aqui acontece um evento que eu vou pontuar, e de forma bem rasa para você poder ler. Aqui acontece um evento que, de fato, ela é muito bonita, ela tem lá os gostos dela, enfim. E aí ele pega e aí eles vão comer do lado de fora, ela não quer comer lá de dentro, enfim. Tem-se uns soldados X e aí uma vai fazer gracinha pra cima dela. O marido, o futuro marido, né, o noivo, é tipo, tá bom, reclama com o estabelecimento e vamos embora. Só que a gente tá falando de 1800. Só que a gente está falando de 1800, que é aquela coisa que as coisas eram resolvidas, né? Que os cavaleiros de honra resolviam num duelo, a base de duelo e tal. Enfim, Sanin pega as dores dela, vê que o futuro noivo vai ser um banana, ele já tá, minha amada, minha donzela, é aquela coisa, e vai lá tirar satisfação com os soldados, tá? E marcar um duelo. Bom, vou parar por aqui, porque senão eu vou fazer um resumo do livro. E vai. Aí até aí você pensa, que bonitinho, mas que choco ao mesmo tempo, né? Porque gosta e aí ela tá com o outro, não tá com o outro, enfim. Tem-se isso tudo, que aí, vou puxar um pouquinho mais para dar o gostinho. Tem-se essa, e que o bonito aí ficou quietinho. Tem-se isso tudo, e tem também aquela questão do não contar pra ninguém, né? Pra ninguém ficar sabendo, mas assim, família de italiano é pedir pra não contar pra ninguém e no dia seguinte tá todo mundo sabendo. Hoje em dia com o WhatsApp, acho que o grupo da família inteira já bomba, já todo mundo já tá sabendo mesmo. Aqui não foi diferente. Então a mãe ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. O noivo fez que não, mas não gostou, né? Porque assim, pô, você vai lá tirar satisfação da minha mulher? O que tá pensando? Se eu não fui tirar satisfação, o que você tá indo fazer?
Mas enfim, foi. Não vou falar como foi esse duelo, vocês têm que ler para saber, beleza. E aí ela decide não mais querer casar com o Kubler. Tem até uma fotinha aqui dele também, é Kubler. O nome do... tá aqui, é o capítulo aqui do duelo. E aí tem a foto do marido, e aí essa mãe, que aparece bastante, chega e fala assim, não, vai lá, ela falou que não quer mais casar com ele, e aí ele tá super em xeque, assim, ela não quer mais casar com ele, então senão ela tá gostando de mim, né? Afinal é óbvio dispensar. E aí como que eu vou dar minha palavra pra mãe dela, tentar convencer ela a casar com, com ele, ou não desistir do casamento, pra ver se o Arthur não aparece. Tentar desistir do casamento, só que não, né? Eu também tô gostando, enfim. E aí tem sim um diálogo muito interessante lá no jardim, no bosque tal, da casa, um diálogo do tipo, ele não pode falar que gosta, mas aí ela também não quer tentar tirar isso dele, aí fica aquele imbróglio, enfim, não vou falar se ela deixa ou se não deixa. Porque aí aqui a história começa a ter um plot twist. E eu não posso contar mesmo, então eu vou estar fazendo aqui resenha com spoiler. Você vai falar, pô, Samanta, fez comprar o livro? Sim, eu quero que você compre. Não tenho link da Amazon, não tenho nada. Eu quero só que você procure, ache e leia, se interesse, enfim. E aí tem sim o primeiro grande plot twist, eu chamaria aqui na história. E beleza. Só que o final se no começo você sente raiva da Gemma, no final você sente raiva dele, do Sally. Porque se ele começa com 52 anos e de modo aqui nesse gabinete, meio pensando no amor do passado, então aqui essa história, ele relatando tudo, uma história que já foi, tá? Porque ele tá com já 50 anos, 52. E a história, ele tinha 22 nessa história, que tem um começo, meio e fim, e que você vai acompanhando e foi tão bem amarrado, e as últimas páginas, tá? Isso que eu gosto no Turgenev, você não espera o que vai acontecer, você tem que ler de fato até o último parágrafo. Ele me lembra muito o Huxley, né, nessa história de tipo Admirável Mundo Novo, que você tem que ler até a última página do livro para você falar, nossa, então aconteceu isso, porque se você falar, larga nas últimas 3, 4, você vai perder o enredo, a história final. Aqui me lembra bem isso, só que ele é mais a seco, não tem muito rococó como o Huxley, então não tem muita metáfora, é ali, papum, por isso que eu falei, você leva um... Nossa, eu não acredito. Então você termina o livro e fica ainda pensativa do tipo assim, mano, que história foi essa? Da onde que ele cunhou uma história tão aparentemente simples, ao mesmo tempo repleta de não vou dizer clichê, ao mesmo tempo que em alguns momentos, tá vendo? Eu falei, você gostou do É Assim Que Acaba, você vai amar esse, tirando, não tem histórico de abuso, mas dependendo do viés que você olhe, porque o final você fala, não é possível, mas o final, é no final que reside a grande beleza, tanto quanto Rude, Pais e Filhos nem tanto, que aí já é uma outra pegada dele. O Diário do Homem Supérfluo também, Primeiro Amor mais ou menos, mas o Routine também, que é aquela coisa assim. Mas tá, Samantha, não li nada disso, quero saber desse. Esse você vai lendo, tipo, nossa, vai ser um livrinho água com açúcar, né? Água de primavera, né? De repente, o primeiro plot twist, aí você já fica, bom, tá bom, então a história vai encaminhar para o outro lado. Aí na hora que tá encaminhando, você já tá pensando, já sei mais ou menos o que vai acontecer, sessão da tarde, não sei o quê. Capoft, o segundo plot twist, e capoft, a história acaba. Aí quando você acha que já acabou tudo, igual no começo tem um prefácio, vamos dizer que tem um pós-fácio. Aí você tem vontade você de matá-lo. Na última linha também daqui, que daí eu não posso falar, que daí você fala assim, meu, o que você fez? O que você fez desses 30 anos? E aqui o que vale, né? O que vale, assim, como reflexão, para mim, eu fiquei bem pensativa no sentido de que lição que traz Águas de Primavera, a questão de o que é o amor, como a gente ama outra pessoa, como a gente jura amor a outra pessoa, e a partir do momento em que essa jura é feita, seja o modo que seja, como noivo, já casados, nas diversas fases, né, namoro, casamento, enfim, aonde se deixa espaço para uma outra pessoa entrar, tá? Eu não falei dos personagens finais aqui, que aparece um outro casal aqui no final, que é do segundo plot twist.
onde que você deixa espaço, onde que você dá margem, aonde que o encantamento a priori da pessoa que você diz que ama e que você sente aquela paixão pueril, aquela paixão virginal, aquela paixão da pessoa amada mesmo, onde que você larga por um momento de luxúria, onde que você larga por um momento de sedução, por um momento de nossa, como eu sou bela, como eu sou belo, então eu quero conquistar, ou vou ter um harém no sentido de nos dias de hoje contatinho, sabe? Ah, é bom ter vários contatinhos, é bom ter. Que ilusória sensação é essa no sentido de que contatinhos, que pessoas vazias, se você não quer nada com elas, aí você está abrindo mão de uma pessoa que você poderia ter uma vida muito feliz. Talvez esse seja o grande ensinamento. E aí, quando que bate o arrependimento? Não é com 22, 20 e pouco, os 22 deles seriam hoje nossos 30, 30 e pouco. A fatura chega, a cobrança vem lá tarde na vida, que é geralmente esses livros quando tem essa pegada de retorno, né, de lembrança, do modo como é relatado, de a vida passou, tô aqui sendo, aspas, vítimas das consequências que eu fiz, porque ninguém nunca é vítima. Né? Se você fez de plena ciência, com as suas faculdades mentais intactas e preservadas, lá na frente você vai colher o quê? Então é um livro que eu gosto muito, que, como eu disse, né, parece que as pessoas dão um pouco, ou talvez porque aqui não tenha tanta crítica social, por assim dizer, né, mas, como eu disse, tem uma família de italianos, a história se passa na Alemanha, e ele é um russo, então... Enfim, gente, quer ler uma história de amor, quer ler uma história de tragédia, quer ler uma história que dá pra você dar risada, e quer ler uma história que no final você fica indignada, que você fica assim, pensando e conversando... Turgenev, Águas de Primavera. É isso. Se até o cão já leu, não vai você ler? Boas leituras.